Oi, pessoas, tudo bem? Aqui é a Vit e estou aparecendo aqui pela primeira vez em 2025. Sim, eu estou um pouquinho atrasada, né, esse ano, porque já passou o mês de janeiro inteiro e eu não postei nada aqui no canal. Mas eu tenho meus motivos, eu estava muito ocupada, o mês de janeiro foi muito corrido, porque eu tive que viajar e fiz um e-book de JoJo com a Isabela. Então foi bem corrido, bem corrido e não tive como postar nada. E falando em JoJo, o tutorial de hoje é justamente sobre JoJo, porque a gente resolveu fazer um e-book e também agora a gente vai fazer os minis pro canal do YouTube, tá? A Isabela não tinha canal do YouTube, ela tá fazendo dela agora. Eu vou deixar aqui na descrição para você lá se inscrever no canal dela, porque além dos vídeos de JoJo, ela vai postar também os vídeos dela, dos conteúdos dela. Então, já vai lá se inscrever, dá aquela força, tá? E logo menos ela também vai postar o primeiro boneco dela, tá? Então, no tutorial de hoje a gente vai aprender a fazer um mini diurno. O diurno de Giovanna. Gente, olha que coisa mais preciosa. Ele todo pitiquinho. E tem a trança. E ele não é difícil de fazer. Olha, tem os rolinhos do cabelo. Muito precioso. Muito lindo. Ele não é difícil de fazer, tá? Ele tem uma leve troca de cor aqui no peito, tá? Pra fazer aquela parte do coração da roupa dele. E o cabelo dele é feito todo inteiriço, de uma vez só, não tem costura no cabelo. A única parte que tem costura são nos bracinhos e nas orelhinhas, tá? Então ele é muito facinho de fazer, muito tranquilo. E eu quero que você comente aqui qual o próximo você quer ver. Seja de JoJo, seja de outro anime, tá? De outro filme, série, qualquer coisa. Já comenta aqui qual que você gostaria de ver aqui no canal. Que para compensar o mês de janeiro, eu vou trazer muitos tutoriais em breve, tá? Então eu vou estar trazendo muita coisa. Eu vou trazer vlogs também esse ano, porque ano passado eu quase não fiz vlog. E esse ano eu já comecei a gravar vlog, então logo menos a gente vai ter vlog aqui no canal. E eu vou deixar a lista de materiais do Giorno aqui na descrição, tá? Ele ficou aí mais ou menos com 9 centímetros. Eu vou deixar o vídeo que eu tô medindo ele passando pela tela. E também vou deixar aqui na descrição tanto a cartela de olhos, tá? O link para você baixar o desenho dos olhos, quanto o vídeo onde eu ensino a fazer esses olhos, tá? Então tem tudo aqui no canal, vou deixar tudo aqui na descrição para vocês irem ver. E também quero saber se vocês querem que eu ensine essa base aqui, tá? Para colocar os bonecos, tá vendo? Ele fica em pezinho. E ela é muito facinha de fazer. E se vocês quiserem, eu trago um vídeo, comenta aqui, tá? Se você quer essa base, já deixa aqui nos comentários que eu trago um vídeo especial só ensinando a fazer essa base pra vocês. Ela serve tanto para esses bonecos pequenininhos quanto para os grandes. Vou pegar um grande pra você ver. Tem aqui um Giorno grande que eu fiz, tá? Esse aqui é a receita da Isabela, que a gente fez pro nosso e-book. E o ventilador tá ligado aqui, mas ele fica em pezinho, tá, gente? É só posicionar certinho e a base deixa em pé. Se tá em pé na minha mão, que não é reta, imagina numa base reta, né? Então, a base fica retinha assim, deixa o boneco em pezinho, aí dá pra colocar na estante, dá pra você vender pro seu cliente dessa forma. E assim, eu uso a mesma base, tá? Pro pequeno e pro grande, então ela é muito simples de fazer, muito simples de encontrar. Então, se vocês quiserem um vídeo da base, comenta aqui, tá? Bastante, que eu vou trazer em breve também. E é isso, eu espero que você goste do tutorial do Giorno. Comenta aqui o que você achou, um feliz 2025 bem atrasado pra vocês. E é isso, fiquem com o vídeo. Vamos começar com fio azul escuro, fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Terminando os 6 pontos, a gente vai fechar o anel e a gente já vai trocar de cor, tá? Então, a gente vai cortar aqui esse fio azul e vamos trocar para o fio rosa. Então, é só desmanchar o último ponto, deixando aquelas duas alcinhas na agulha e fechar ali com o fio rosa. E agora, na carreira 2, a gente vai pegar apenas na alcinha de trás e vamos fazer 6 pontos baixos. E aqui a gente pode ir arrematando já esses fios da troca de cor, para não precisar arrematar eles depois com a agulha de tapeceiro. A gente já vai fazendo os pontos, tá, sobre os fios para poder arrematar eles.
Terminando aqui essa segunda carreira, vamos cortar esse excesso de fio, colocar o restante ali pra dentro do pezinho, pra gente poder continuar sem esses fios atrapalhando. E agora, na carreira 3, a gente vai repetir os 6 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Agora, na carreira 4, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 9 pontos no final dessa carreira. E agora, nas carreiras 5 e 6, a gente vai repetir esses 9 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 2 carreiras retas, tá? E a gente vai fazer 9 pontos em cada uma. Terminando a primeira perna, faz a segunda exatamente igual, mas não corta o fio da segunda perna, porque agora a gente vai emendar o corpinho. E ali a gente pode emendar em qualquer ponto, tá? Não tem ponto para emendar, pode colocar em qualquer um. Faz um ponto baixo para emendar e a gente vai caminhar pontos baixos ao redor da perna, das duas perninhas, tá? Então, cada perna tem 9 pontos. E aí a gente vai ficar com 18 pontos no final dessa sétima carreira, unindo as duas perninhas. Terminando aqui a sétima carreira, eu vou cortar aquele excesso de fio ali e colocar o restante pra dentro, tá? Então, nessa sétima carreira, a gente tem 18 pontos depois da união das duas perninhas. E agora, nas carreiras 8 e 9, a gente vai repetir esses 18 pontos também, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 2 carreiras retas. Depois de terminar a carreira 9, a gente precisa fazer agora 9 pontos, e esses 9 pontos a gente não vai contar, tá? Eles como carreira, não vamos contar eles como nada. A gente vai apenas caminhar 9 pontos baixos para poder deixar a troca de cor na parte de trás, junto com a parte que tá a troca de cor do sapatinho ali. Então, aqui, se você observar, a troca de cor vai ficar na mesma direção aqui dos pezinhos, tá? Que as trocas ficaram ali pra trás. E na frente vai ficar todo retinho dessa forma. Então, terminando esses 9 pontos, a partir daqui a gente vai começar a contar a carreira 10, tá? Então, agora na carreira 10 a gente vai pegar apenas na alcinha de trás e vamos fazer 18 pontos baixos.
Depois de terminar a carreira 10, agora na carreira 11 a gente já vai voltar a pegar nas duas alcinhas normais e vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 15 pontos no final dessa carreira. E agora aqui a partir da carreira 12 a gente vai ter algumas trocas de cores. Então a gente vai começar aqui a carreira fazendo 6 pontos baixos em rosa. E agora, depois de terminar os 6 pontos, a gente vai trocar para o fio bege e fazer um ponto baixo em bege. Troca novamente para o rosa. E agora vamos fazer mais 8 pontos baixos em rosa. A gente precisa ficar com aquele ponto em bege bem centralizado com o corpinho. Então, caso você precise caminhar ou desfazer alguns pontos para deixar ele bem centralizado, tá? Você pode fazer também. Aqui eu vou cortar aquele excesso de bege do começo, mas eu não cortei o fio bege que tá engatado ali, tá vendo? Ele tá ali ainda. E agora, na carreira 13, nós vamos fazer 5 pontos em rosa. E agora eu vou voltar com o fio bege, que ainda tá engatado ali. E vamos fazer agora 3 pontos baixos em bege. Agora a gente troca novamente para o fio rosa e vamos fazer 7 pontos em rosa. Agora, na carreira 14, a gente vai fazer algumas diminuições, então tem que prestar bastante atenção. Então, agora a gente vai começar com o fio rosa e vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora, vamos trocar para o fio bege novamente, que ainda tá engatado ali do outro lado. É só puxar ele. E vamos fazer 3 pontos baixos em bege. Agora é só trocar para o rosa novamente. E a gente já vai começar fazendo uma diminuição, 3 pontos baixos e uma diminuição. E a gente vai ficar com 12 pontos no final dessa carreira.
E agora é só cortar o fio bege e o fio rosa ali, tá? Porque agora a gente precisa trocar para o bege novamente, mas ele tá muito longe ali pra gente trocar, então a gente vai engatar ele de novo. E assim fica o corpinho. Lembre-se que você pode caminhar ou desmanchar alguns pontos para deixar essa parte do bege bem no meio, tá? E agora a gente vai trocar ali para o fio bege, vamos inserir o fio bege no último ponto e vamos fazer a cabeça. E agora a gente vai começar a carreira 15 fazendo 12 aumentos. Então a gente vai fazer um aumento para cada ponto de base e vamos ficar com 24 pontos no final dessa carreira. Terminando aqui a carreira 15, vamos cortar aquele excesso de fio e colocar o restante ali pra dentro. E agora, na carreira 16, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos no final dessa carreira. Agora, na carreira 17, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, e vamos ficar com 36 pontos no final dessa carreira. E agora a gente vai repetir da carreira 18 até a carreira 23, os 36 pontos que a gente tem, tá? Então, a gente vai fazer aí 6 carreiras retas com 36 pontos cada uma. Chegando aqui no final, a gente já tem a cabecinha aqui. Se você quiser usar os olhinhos de trava preto normal, você pode estar colocando os olhinhos entre as carreiras 19 e 20, tá? Antes de fechar a cabeça ali, tá? Com mais ou menos 5 pontos de distância. E aqui também a gente já pode colocar enchimento no corpinho. Eu gosto de usar um palito de churrasco porque ele empurra bem lá pro fundinho do corpo, tá? Então, eu acho que facilita muito. Agora, na carreira 24, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, e vamos ficar com 30 pontos no final dessa carreira.
Na carreira 25, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, e vamos ficar com 24 pontos no final dessa carreira. Na carreira 26, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, e vamos ficar com 18 pontos no final dessa carreira. Na carreira 27, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, e vamos ficar com 12 pontos no final dessa carreira. Na carreira 28, vamos fazer apenas 3 diminuições. Aqui a gente já pode cortar, deixando aquele fiozinho pra gente poder arrematar no final. E agora é só preencher a cabeça com enchimento, tá? Aquele buraquinho que fica ali, dá pra gente passar o palito perfeitamente. Então é só empurrando ali pra dentro, tá? Vai colocando aos pouquinhos pra deixar essa cabeça bem redondinha. E assim que finalizar ali de encher, é só fechar com o anel mágico invertido, tá? Então é só passar a agulha ali sempre na alcinha de fora, sempre na mesma direção, tá? De fora pra dentro assim, só naquela alcinha de fora. E depois é só puxar e arrematar. Agora a gente vai voltar naquelas alcinhas que sobraram ali na carreira 10 e vamos achar o meio do corpinho. Insere a agulha ali no meio do corpo, tá? Faz uma corrente e agora a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então a gente tem 18 alcinhas, a gente vai fazer 18 pontos baixos.
Chegando aqui no final da carreira, a gente vai fazer uma corrente e virar o trabalho. E vamos repetir esses 18 pontos baixos. E a gente vai fazer isso até obter 3 carreiras. Aqui é só finalizar aqui a última carreira, fazendo ali uma correntinha para poder não soltar o fio e arrematar. E agora, com o fio dourado, a gente vai bordar ali a parte do peitoral dele, saindo ali na altura da carreira 10 e depois inserindo ali novamente na altura da troca de cor ali, tá? E eu vou fazer 2 voltas pro bordado ficar mais aparente, ficar mais bonito. E agora é só dar um nozinho, tá? Esse fio que eu tô usando é o cordonê e ele é bem fininho. E aí, pra ele não soltar no final, eu dou uma queimadinha nas pontas dele e empurro ele pra dentro do boneco, tá? Eu recomendo que você faça o mesmo, porque esse fio ele solta bastante, tá? Então é bom dar uma queimadinha pra ele ficar bem arrematado. E toma muito cuidado para você não queimar o boneco, tá? Chega o fogo bem perto, sem chegar perto do boneco, tá? Então vai tomando bastante cuidado. E agora, com essas pedrinhas aqui de unha mesmo, tá? Eu acho que ela tem 2 milímetros, se não me engano. Eu vou vir com o pega-pérola e uma cola e vou fazer ali o detalhe do coração em volta do peitoral dele. Você pode fazer bordado também com a linha dourada, ou pode fazer colando a linha também, tá? Tem várias formas de fazer. Então aqui eu vou simplesmente colando as pedrinhas em volta da troca de cor ali entre o bege e o rosa para formar aquele detalhe do peitoral dele, para fazer aquele coração.
no final ele vai ficar tipo um triângulozinho assim, né? Não fica exatamente um coração, mas fica a abertura perfeita ali do peito dele. E agora, com umas pérolazinhas azuis, tá? Eu vou usar do mesmo tamanho, pode ser azul ou ser roxa, tá? A gente vai fazer ali aquela parte das joaninhas da roupa dele. Então, é só colar ali uma em cada lateral do peitoral, tá vendo? Ela tem uma corzinha diferente do dourado. Então, é só colar uma ali de um lado do peitoral e colar outra do outro lado. E para finalizar, a gente vai colar a última ali no meio, tá? Naquela parte de baixo ali do bordado que a gente fez. Então, assim fica a roupinha dele já com os detalhes em dourado e como se fossem as joaninhas, né, da roupinha dele. Agora vamos começar o braço com o fio bege e vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. E agora vamos fechar o anel. Agora a gente vai desmanchar ali o último ponto, ficando com aquelas duas alcinhas na agulha, pra gente já trocar pro fio rosa. Então, é só cortar o fio e trocar pro fio rosa, tá? E aqui a gente vai fazer uma carreira pegando apenas na alcinha de trás do ponto e vamos repetir os 6 pontos baixos, tá? E aqui a gente vai arrematando junto esses fios da troca de cor também. Chegando no final da carreira, agora da carreira 3 até a carreira 7, a gente vai repetir esses 6 pontos baixos sem aumentar e sem diminuir. Então, eu já coloco o marcador ali para não se perder. E aqui, depois de finalizar a carreira 3, eu já vou cortar esse excesso de fio aqui para ele não ficar me atrapalhando. Mas agora a gente precisa seguir até a carreira 7, fazendo 6 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Chegando aqui no final da carreira 7, a gente vai passar a agulha ali de um lado para o outro da peça e fechar fazendo 3 pontos baixos, tá? Pegando os dois lados da peça. Agora é só cortar deixando o fio para poder costurar. E com o fio dourado, a gente vai fazer uma volta ali ao redor do pulso dele, tá? Então, eu vou inserir ali na parte de cima, dar uma volta no pulso, inserir ali no mesmo ponto que eu saí e voltar lá no ponto que eu comecei, tá? Então, é só puxar ali direitinho, dar um nozinho e esconder. E aí, vai ficar tipo uma pulseirinha pra ele.
Lembrando que esse fio aqui, ele é bem chatinho, ele desfia bastante, então eu tô usando o isqueiro para poder queimar e colocar ele para dentro. E agora, depois de finalizar os dois bracinhos, é só posicionar ali entre a carreira 14 e 15, tá? No ladinho ali do corpo, pra gente poder costurar. Então, agora com o fiozinho que a gente deixou, é só costurar. A gente vai costurar ali passando um pontinho dentro do corpo, um pontinho no braço, até finalizar os 3 pontinhos ali do braço. E agora vamos fazer a gola e vamos começar com fio rosa fazendo 17 correntes. Agora a gente vai voltar a partir da segunda corrente, fazendo pontos baixos. A gente vai fazer um ponto baixo para cada corrente e vamos ficar com 16 pontos no final dessa carreira. Chegando aqui no final, é só cortar, deixando o fiozinho para costurar. E a gente vai posicionar ao redor do pescoço agora. Vou passar um pouco de cola ali no centro da peça e colar na parte de trás do boneco ali, tá? Então, vou centralizar bem e colar ali na parte de trás. E agora, na parte da frente, a gente vai passar ali o fio apenas na parte de baixo, tá? Da gola ali, pra poder deixar a parte de cima como se fosse uma aberturazinha. Então, é só puxar ali e costurar e esconder esses fios.
Então, finalizando a gola, a parte de cima fica aberta mesmo, tá? E a gente finaliza a roupa dele. Agora vamos fazer o rostinho. Eu vou deixar o tutorial dos olhos tanto aqui nos cards como na descrição para você ir lá ver. Também tem a cartela de olhos para você baixar aqui na descrição. E a gente vai começar afundando o local que a gente vai fazer os olhos. Então, eu marquei ali entre as carreiras 19 e 20 e eu passei a agulha ali, né, num ponto e vou passar no ponto do lado e fazer a mesma coisa do outro lado ali onde eu vou posicionar o outro olho. E agora é só sair ali, tá, no mesmo ponto que a gente inseriu e puxar bem para afundar o local que vai ficar os olhos. E agora, com a cola, a gente cola os olhinhos no lugar. Com o fio bege, vamos fazer as orelhas, fazendo 5 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só puxar a cordinha e fechar o anel, cortar o fio, deixando o fio pra gente poder costurar. E agora vamos começar o cabelo. Com o fio mostarda, vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel. Na segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos, fazendo um aumento para cada ponto de base. Vamos ficar com 12 pontos no final dessa carreira. Aqui vamos cortar aquele excesso de fio que tá vindo do anel, para ele não atrapalhar a gente mais. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. Chegando no final, a gente vai fechar ali fazendo um ponto baixíssimo. Agora vamos começar as mechas, vamos começar fazendo 25 correntes. Terminando as 25 correntes, agora a gente vai voltar a partir do segundo ponto, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo, um ponto meio alto e 21 pontos altos.
Chegando aqui no final, a gente vai pular um ponto de base e prender no próximo. E aqui temos a nossa primeira mecha. Para a segunda mecha, a gente vai fazer 13 correntes. Agora, a gente vai voltar fazendo um ponto meio alto e 11 pontos altos. Chegando aqui no final, a gente vai pular um ponto e prender no próximo, com um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai subir novamente 25 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo, um ponto meio alto e 21 pontos altos. Aqui nessa parte a gente vai ficar intercalando entre mecha de 25 e de 13 correntes, mas eu vou fazer todas elas em vídeo para não ficar confuso, tá bom? Terminando a terceira mecha, a gente vai pular um ponto de base e prender no próximo com um ponto baixíssimo. Agora, novamente, a gente vai subir 13 correntes. E agora, a gente vai voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto meio alto e 11 pontos altos. Agora, a gente vai pular um ponto de base, prender no próximo com um ponto baixíssimo. Novamente, vamos fazer uma mecha de 25 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo, um ponto meio alto e 21 pontos altos. Terminando, a gente vai pular um ponto de base e prender ele no próximo com um ponto baixíssimo. E essa é a primeira parte do cabelo. Para continuar, agora a gente vai fazer uma mecha aqui de 11 correntes. Vamos voltar a partir do segundo ponto, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo, 8 meio pontos altos. Terminando essa mecha aqui, a gente vai prender no próximo ponto de base, só que a gente vai prender somente na alcinha de trás do ponto, tá bom? E agora, a gente vai fazer mechas de 15 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo 14 meio pontos altos. Chegando no final, a gente vai pular um ponto e prender no próximo, pegando apenas na alcinha de trás. Deixa as alcinhas da frente livre.
E agora a gente vai repetir essa mecha de 15 correntes mais 2 vezes. A gente precisa de 3 mechas dessa. Lembra sempre de pular um ponto no final e prender no próximo com um ponto baixíssimo, pegando apenas a alcinha de trás. A alcinha da frente deve ficar livre nessas últimas mechas, tá? Tanto nas mechas de 11 correntes como nas de 15 correntes. Então, aqui mais uma vez, a gente pula um ponto, prende ali no próximo, apenas na alcinha de trás. Repete, fazendo 15 correntes e voltando com 14 meio pontos altos. Pula um ponto e prende no próximo, pegando apenas na alcinha de trás. Para finalizar a última mecha, a gente vai subir aqui novamente 11 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 8 meio pontos altos. Agora é só prender ali no último pontinho que tá escondido ali no cantinho, pegando apenas a alcinha de trás também, tá? Então, essas 5 mechinhas aqui da frente, elas devem ficar apenas na alcinha de trás, tá? Elas são presas apenas na alcinha de trás. E agora aqui é só cortar o fio e arrematar. Então, pra gente continuar o cabelo, a gente vai inserir a agulha naquelas alcinhas que sobraram ali, tá? Daquelas mechinhas. Então, insere ali na primeira alcinha ali no canto. E agora, a gente vai subir 9 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 6 meio pontos altos. Chegando ali na base, é só prender no próximo com um ponto baixíssimo. E agora é só subir 9 correntes e continuar fazendo. A gente vai fazer ali até preencher todas essas alcinhas ali da frente. Então, é só fazer 9 correntes, voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 6 meio pontos altos. Prende ali no próximo com um ponto baixíssimo. Chegando aqui no final, vamos ter umas 7 mechinhas, tá?
importa se ficar 6, 7, 8 mechinhas, o importante é ficar mais ou menos essa quantidade. E agora a gente vai cortar esse fio e arrematar. Então pronto, o cabelo fica assim. Essa parte aqui dessas 9 correntes, essas mechinhas, elas vão ficar ali jogadas pra trás pra fazer o volume do cabelo. E antes da gente posicionar o cabelo, a gente precisa posicionar as orelhas pra poder colar o cabelo certinho no lugar. Então posiciona aí as orelhas na altura dos olhos, com mais ou menos 3 pontos de distância dos olhos, tá? E aí você pode colar ou costurar as orelhinhas, eu prefiro costurar elas, tá? Então, só passar ali um pontinho na cabeça, um pontinho na orelha, até finalizar. E aqui vamos bordar o rostinho dele, tá? Antes da gente colar o cabelo também. Então, eu vou fazer ali no cantinho primeiro o branquinho do olho. Então, é só sair ali na parte superior, inserir ali na parte inferior, pra fazer aquela parte ali da lateral do olho, tá? O branquinho do olho. E daí é só repetir a mesma coisa do outro lado. Agora, com fio preto, a gente vai bordar o delineado dele. Então, eu vou sair ali na parte interna do olho e passar ali por cima dele, saindo na parte externa.
E agora a gente precisa bordar as sobrancelhas, a sobrancelha bem arqueada. Então, eu vou jogar o fio bem pra cima, tá? Inserir ali antes do delineado acabar e voltar ali pra baixo pra fazer, tipo, aquele arco ali mesmo da sobrancelha, tá? Então, essa parte maior eu vou passar 2 vezes pra ela ficar mais grossa e naquela parte menor só uma vez mesmo. E aí, a gente precisa fazer outra sobrancelha igual. Então, conta os pontinhos que você fez ali pra fazer a outra exatamente igual. E o rostinho dele tá pronto. Aí agora a gente precisa colocar o cabelo. A gente vai começar inserindo ali o anel mágico do cabelo com o da cabeça, pra ficar bem certinho. E a gente vai começar posicionando as mechinhas pelas mechas de 11 correntes, tá? Aquelas menorzinhas, elas devem ficar atrás das orelhas. Então, já posiciona elas aí exatamente atrás das orelhas. E as demais mechas, aquelas de 25 e de 13 correntes, a gente vai posicionar intercalando elas conforme elas já estão intercaladas. A gente vai colocar aí preenchendo toda essa parte de trás. Então, fica assim, tá? Essas 3 mechinhas que ficam maiores é justamente pra gente poder fazer a trança no cabelo dele. Então, aqui no começo eu já vou colar logo aquela parte do anel mágico ali com o cabelo pra ficar certinho no lugar e não sair. E o resto do cabelo aqui a gente vai deixar solto por enquanto, principalmente aquelas 3 mechas de 15 correntes ali na frente. Então, pra gente começar a posicionar o cabelo, vamos começar a colar logo essas mechas da parte de trás que a gente já posicionou, começando com aquela de 11 correntes e as demais. E aí, passa a cola ali somente na cabeça do boneco, pra deixar a mecha bem solta ali no final, pra gente conseguir fazer a trança desse cabelo depois. Então, agora é só ir colando aí certinho, tá? Todas essas mechas da parte de trás. Depois que a cola já estiver seca, você pode fazer a trança ali, tá? Pegando ali as mechas maiores, tanto da lateral e do meio, e faz uma trancinha. E aí, prende com alfinete, pra ela não se soltar, pra gente poder ajustar ela certinho. Então, você vê que a trança tá certinha assim, ajustada, vamos posicionar o resto do cabelo.
E essas mechinhas aqui de 9 correntes que a gente fez, pegando naquelas alcinhas, agora a gente vai prender elas assim pra trás, deixando as pontas livres, tá? As pontas têm que ficar livres assim, pra formar aquele volume do cabelo dele. Então, agora, para finalizar a colagem dessa parte, a gente vai colar aqui o final da trança. Então, é só passar a cola ali e juntar as 3 pontinhas. E aí, coloca um alfinete ali para esperar secar. Vou passar a cola ali naquela parte de dentro da trança também, para não ficar aparecendo desse jeito, para ficar bem tampadinho. Então, vou passar nesse lado de cá. E aí, você coloca um alfinete também para ajudar a secar. E passa do outro lado também, para não ficar aberto ali. E agora a gente vai colar essas mechinhas aqui de cima, passando cola apenas ali da base até o meio, deixando as pontas livres, tá? Não passa cola nas pontas, pra poder ficar aquele volume. Então, passa só da base até o meio ali. E aí, coloca o alfinete pra esperar secar. Aqui, mais uma vez, eu passei só um pouquinho mais de cola aqui na base, pra deixar ela bem alinhada com a testa, tá? E aí, coloco um alfinete pra ajudar a secar. E aí, agora a gente vai pegar essas mechinhas que sobraram aqui da frente e vamos fazer os rolinhos do cabelo dele, tá? Você pode enrolar tanto para um lado quanto para o outro, o que você preferir tá certo. Então, é só enrolar ali, tá? E prender com um alfinete. E aí, você vai testando os jeitos de enrolar, enrola. Se você quiser fazer mais folgado, se você quiser fazer mais apertadinho, tá? Depende do jeito que você quer. Então, é só enrolar, colocar o alfinete e posicionar ali até você encontrar o jeito que você acha que fica melhor no seu diorno.
Então, depois da gente enrolar ali, agora chegou a hora de colar, passar a cola ali por toda a mecha, enrolar ela com a cola para ela não sair do lugar depois. E depois que enrolar ela com a cola, vou passar mais um pouquinho de cola ali na parte de baixo, para colar na testa dessa forma e também não sair do lugar. E aí é só prender o alfinete ali até esperar secar. E agora, vamos partir para a finalização do boneco. A gente pode passar aqui um pouquinho de blush nele, tá? Vou passar aqui um pouquinho no nariz, nas bochechinhas e nas orelhinhas, tá? Pra dar um toque a mais nele, deixar ele mais fofinho. E para finalizar, a gente pega uma pedrinha azul, do mesmo tamanho daquelas que a gente usou no corpo, e vamos colar ali na orelha para fazer os brinquinhos dele. Então, depois que a gente cola os brinquinhos, fica assim, tá vendo? O cabelinho dele fica bem ajeitadinho. Como eu falei, aquelas pontinhas têm que ficar soltas, tá? Pra poder dar esse volume do cabelo dele. E eu espero que você tenha gostado do jeito que eu fiz o cabelo dele. Eu achei simples fazer todo de uma vez. Pra finalizar o boneco, a gente vai cortar agora um pedaço de... Eu tô usando aqui a lonita dourada. Você pode usar um pedaço de EVA ou até mesmo a linha dourada mesmo pra bordar. Cortar um mini retângulo para poder colar ali na gola do casaco dele para fazer aquele detalhe dourado que tem. Então é só colar. Agora você tem que cortar um para cada lado, então é só colar ali um de cada lado.
E é isso, eu espero muito que você tenha gostado do Diorno. E eu espero que você tenha gostado do tutorial também, tá? Eu amei fazer ele. Comenta aqui qual próximo você gostaria de ver aqui no canal, que eu vou anotando as sugestões e trazendo em breve. Não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.